Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre anatomia da parede abdominal, região inguinal e hérnias abdominais. Um assunto super interessante, super relevante, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista cirúrgico, já que grande parte das cirurgias localizadas na cavidade abdominal vão possuir uma via de acesso pela parede abdominal anterior. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? A gente vai ter que identificar os músculos da parede abdominal anterior, principalmente, e alguns músculos do dorso, compreender a formação da região inguinal, compreender os locais de possíveis alterações anatômicas que podem levar à formação de hérnias na região inguinal e compreender topograficamente as diferenças entre as hérnias abdominais e as hérnias inguinais. Hérnias inguinais podem ser classificadas em hérnias inguinais diretas e hérnias inguinais indiretas. Então a gente vai escrever a diferença topográfica entre esses tipos de hérnias, né? Bom, começando nossa discussão aqui em relação à parede abdominal anterior, nós vamos relembrar que é uma parede, não é, formada por estruturas musculares. A cavidade abdominal localizada, né, posteriormente à parede abdominal anterior, ela possui diversos limites. Eu tenho um limite superior, que seria o diafragma, delimitando superiormente a região torácica e inferiormente a região abdominal. Posteriormente eu tenho a coluna vertebral, a parte lombar da coluna vertebral, principalmente, limitando ali posteriormente a cavidade abdominal, juntamente com os músculos, né, do dorso, localizados posteriormente. Inferiormente eu tenho, né, uma certa comunicação entre a cavidade abdominal e a cavidade pélvica, né? E anterolateralmente eu tenho formações musculares, né, que vão formar aqui a parede abdominal anterior, principalmente. Observando que essa parede abdominal anterior, ela vem lá da parte posterior lateral, né? Então ela vai envolvendo lateralmente e também anteriormente ali o abdômen, né? Relembrando, né, que eu tenho três músculos, né, planos localizados lateralmente, músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e músculo transverso do abdômen, e um músculo longitudinal localizado aqui anteriormente de cada lado, chamado músculo reto abdominal. Esse músculo reto abdominal, ele vai ser envolvido pelas aponeuroses do músculo oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Eu tenho uma formação mediana entre os dois músculos retos abdominais, que eu chamo de linha alba. Lateralmente eu tenho uma outra linha chamada linha semilunar, e numa vista posterior eu vou ter a formação de uma linha transversa, né, em comparação na topografia do músculo reto abdominal, que eu chamo de linha arqueada. Essas três linhas vão ser importantes do ponto de vista da compreensão da topografia das hérnias de parede abdominal anterior. Observem que a linha alba, ela vem aqui do apêndice tifoide e vai se projetar aqui inferiormente no osso pubis. A linha semilunar lateralmente ao músculo reto abdominal, e numa vista posterior eu vou ter uma outra linha que é chamada de linha arqueada. Nesta vista, eu dissequei parcialmente a musculatura do abdômen. Observo aqui o músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e músculo transverso. E eu vou identificar aqui também o músculo reto abdominal. Músculo reto abdominal no interior aqui, né, do envoltório aponeurótico, que vai envolver aqui o músculo reto abdominal. Então o músculo reto abdominal, ele fica envelopado dentro de um conjunto de aponeuroses desses músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Observando aqui nessa imagem, a gente consegue identificar aqui uma linha arqueada, né? Essa linha arqueada vai ter relação topográfica posteriormente ao músculo reto abdominal, né? Eu vou observar também a artéria epigástrica inferior, um ramo aqui da artéria ilíaca externa e também a veia epigástrica inferior, que seria uma tributária da veia ilíaca externa, né? Que vão formar uma anastomose aqui na região do abdômen, na sua parede abdominal, vindo aqui a observar uma união entre a artéria epigástrica superior, que é ramo da torácica interna, com a artéria epigástrica inferior, que seria ramo da artéria ilíaca externa, né? Observando aqui uma vista
da parede abdominal anterior, mas uma vista posterior dessa parede abdominal anterior, eu vou identificar, né, diversas formações peritoneais que vão envolver algumas estruturas localizadas aqui topograficamente, né, na parede abdominal anterior. Então, uma vista posterior, estou vendo profundamente essa parede abdominal anterior. Eu vou observar aqui a artéria epigástrica inferior, juntamente com a veia epigástrica inferior, eu vou identificar que essas estruturas elas são envolvidas por uma prega de peritônio, que eu chamo de prega umbilical lateral. Então, eu tenho duas pregas umbilicais laterais, e eu tenho também uma outra prega de peritônio, né, que vai envolver, né, o remanescente da artéria umbilical. Eu tenho duas artérias umbilicais, uma de cada lado, e a prega de peritônio que vai envolver essas artérias umbilicais. Essas pregas vão formar aqui os dois ligamentos ou duas pregas umbilicais mediais, né? Na verdade, essa artéria umbilical, ela não tem mais funcionalidade no período extraembrionário, e eu tenho a formação de uma prega de peritônio envolvendo aqui a obliteração das artérias umbilicais, formando aqui dos dois lados as pregas umbilicais mediais. E na parte central, né, vindo desde aqui superiormente a bexiga, ascendendo essa outra prega, eu tenho uma prega chamada prega umbilical mediana. Essa prega umbilical mediana seria um remanescente do úraco, também uma estrutura importante durante a vida embrionária. Então, tecnicamente, observando a parede abdominal posterior, eu tenho três conjuntos de pregas. A prega umbilical lateral, essa prega vai envolver aqui a artéria e a veia epigástricas inferiores. Eu tenho a prega umbilical medial, que vai envolver aqui o remanescente aqui da artéria umbilical, dos dois lados, né? E eu tenho a prega umbilical mediana, que seria ali um remanescente do úraco. Então, uma vista importante em relação a esta topografia da parede abdominal anterior, uma vista posterior. Observem também a linha arqueada, né, que vai caminhar transversalmente, posteriormente ao músculo reto abdominal. Uma outra coisa importante, observem que essa vascularização, a artéria epigástrica inferior, né, e a veia epigástrica inferior, essas estruturas vasculares, elas vão caminhar posteriormente ao músculo reto abdominal na parede abdominal anterior. Esta topografia é importante em relação a intervenções cirúrgicas. E observe aqui inferiormente, eu tenho um triângulo, né? Um triângulo muito importante do ponto de vista cirúrgico, triângulo de Hasselbalch, né? Formado aqui pela borda, né, lateral, uma borda medial e uma borda inferior. A borda inferior, formada aqui pelo ligamento inguinal, superiormente a sua borda medial, formada pelo limite lateral do músculo reto abdominal, ou seja, a parte inferior da linha semilunar, e a parte superior lateral, formada aqui pela prega umbilical lateral, ou seja, a parte da prega umbilical que vai recobrir a artéria e veias epigástricas inferiores, formando aqui um triângulo de Hasselbalch, triângulo importante do ponto de vista da parede abdominal anterior, uma região de fragilidade, onde eu posso ter protusão de hérnias nesta topografia aqui, ok? Então, relembrando a formação da linha alba, ou seja, estudando o envelopamento dos músculos retos abdominais, eu vou relembrar que existem duas disposições, uma superiormente à linha arqueada e uma inferiormente à linha arqueada, certo? Superiormente à linha arqueada, eu tenho a aponeurose do músculo oblíquo externo, oblíquo interno e oblíquo e transverso, né? Essas três aponeuroses, elas vão formar aqui o envelopamento do músculo reto abdominal e também, né, se inserir aqui na linha alba. Eu tenho a aponeurose do músculo oblíquo externo, interno e transverso, inferiormente à linha arqueada, e também vão ser componentes que vão formar aqui a linha alba na parte central do abdômen, né? Observem que é uma imagem de um corte transversal, corte axial, onde eu vou encontrar aqui na parte central os dois músculos retos abdominais, ok? Porém,
essa disposição das aponeuroses ela é diferente, superiormente a linha arqueada e inferiormente a linha arqueada, né? Superiormente, né, a linha arqueada, eu tenho a aponeurose do músculo oblíquo externo, que vai passar anteriormente ao músculo reto abdominal. Eu tenho a aponeurose do músculo oblíquo interno. Essa aponeurose ela vai se dividir em duas lâminas, uma lâmina anterior e uma lâmina posterior. A lâmina anterior vai caminhar anteriormente ao músculo reto abdominal, junto com a aponeurose do músculo oblíquo externo. A lâmina posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno vai caminhar posteriormente ao músculo reto abdominal na parede abdominal anterior. E aqui eu vou encontrar a aponeurose do músculo transverso do abdômen. A aponeurose do músculo transverso do abdômen vai caminhar posteriormente ao músculo reto abdominal, juntamente com a lâmina posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno do abdômen. Essas três aponeuroses elas vão se juntar aqui na linha mediana, formando aqui a linha alba. E inferiormente à linha arqueada, eu vou ter as três aponeuroses, tanto do músculo oblíquo externo, quanto do músculo oblíquo interno e também do transverso. Essas três aponeuroses elas vão passar anteriormente, vão atravessar anteriormente o músculo reto abdominal e vão se inserir também na linha alba, na sua região topográfica central do abdômen, né? Então essa disposição é importante do ponto de vista topográfico, né, do envelopamento do músculo reto abdominal. Observando agora posteriormente a parede abdominal, eu vou encontrar um grande músculo localizado no dorso. Eu tenho um músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal. Observem que é um músculo superficial, é um músculo do símbolo do membro superior, ele vai lá para o úmero, certo? E ele vai formar aqui uma estrutura triangular na topografia da região abdominal posterior. Eu tenho aqui a crista ilíaca, eu tenho o músculo latíssimo do dorso e eu tenho também o músculo oblíquo externo do abdômen. Eu tenho aqui a silhueta desses limites, dessas estruturas, formando um triângulo. Esse triângulo também é importantíssimo na cirurgia, chamado triângulo de Petit, onde eu posso ter hérnias se projetando numa área de fragilidade do dorso do paciente. Então, o limite mais central desse triângulo de Petit seria a borda inferior do músculo latíssimo do dorso, o limite inferior seria a crista ilíaca e o limite mais anterior seria a borda posterior do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, uma área de fragilidade em relação à formação de estruturas hernianas, né? Dissecando essa região, retirando esses músculos, eu vou observar outras estruturas musculares profundas, né? Observar, por exemplo, o músculo oblíquo interno. Se eu cortar aqui o oblíquo interno, eu vou descobrir também o músculo transverso, estruturas localizadas mais profundamente em relação à topografia da parede abdominal posterior. Porém, do ponto de vista topográfico de relevância cirúrgica, eu tenho aqui esse trígono, chamado trígono lombar ou trígono de Petit, né? Onde eu tenho aqui o limite lateral formado aqui pelo músculo reto, o músculo oblíquo externo do abdômen, o limite medial formado pelo músculo grande dorsal ou latíssimo do dorso e o limite inferior formado aqui pela crista ilíaca, uma pequena parte dela. Aqui uma vista do abdômen retirado suas vísceras aqui, né? Retirei as vísceras abdominais e observo lá a parede abdominal posterior. A gente vai relembrar aqui na parede abdominal posterior, né? Eu tenho, por exemplo, o músculo quadrado lombar, né? Eu tenho o músculo psoas maior e o músculo psoas menor. Esses músculos são importantíssimos, né? Vão caminhar vindo aqui das vértebras lombares, vão juntar o músculo iliopsoas, ou melhor, vão juntar o músculo ilíaco, formando aqui o músculo iliopsoas, e esse músculo iliopsoas, ele vai em direção aqui ao membro inferior. Vai ser o músculo responsável pela elevação anterior ou flexão da coxa sobre a região abdominal. Então, uma topografia bastante relevante, né, onde a gente consegue identificar o músculo quadrado lombar. Eu tenho aqui o músculo ilíaco e o músculo psoas maior e o músculo psoas menor.
Algumas pessoas eu posso ter ausência do músculo psoas menor, né? Nessa outra imagem aqui, eu tenho aqui a visualização das estruturas vasculares, né? Na região abdominal, eu tenho, por exemplo, a artéria aorta abdominal, eu tenho a veia cava inferior, tenho as veias ilíacas comuns, né? Veia ilíaca interna, que vem em direção à parte posterior do abdômen, vindo aqui da pelve. Eu tenho a veia ilíaca externa, que vem aqui do membro inferior, pela veia femoral. Temos a artéria ilíaca externa, que vai em direção ao membro inferior, e a artéria ilíaca interna, indo em direção à pelve, né? Essa artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa são ramos aqui da artéria ilíaca comum, que por sua vez também são dois ramos importantes terminais aqui da artéria aorta abdominal. Okay? Aqui observando uma imagem posterior de dorso, né? A gente vai identificar aqui o músculo latíssimo do dorso, ou músculo grande dorsal, e vamos lembrar aqui do trígono de Petit, né? Observando aqui a crista ilíaca, eu tenho o músculo latíssimo do dorso e eu tenho uma silhueta, uma borda do músculo oblíquo externo do abdômen, né? Superiormente eu vou encontrar aqui o músculo trapézio, né? Que vai ter bastante relevância aqui com a parte posterior do tórax, parede torácica posterior. Retirando os músculos mais superficiais, retirando o músculo trapézio e retirando o músculo latíssimo do dorso, eu vou encontrar músculo eretor da espinha, músculo bastante espesso, localizado aqui paralelamente à coluna vertebral, né? Esse músculo eretor da espinha, né? Ele é subdividido em três partes: o músculo iliocostal, músculo longuíssimo e o músculo espinal. Então são as três porções importantes do músculo eretor da espinha. Inferiormente, esse músculo eretor da espinha, ele atravessa aqui o tórax e chega também na parede abdominal posterior, né? Então, importância em relação ao conhecimento topográfico da região inguinal. A região inguinal é uma região super complexa, né? Uma das regiões mais difíceis de serem descritas anatomicamente, e existem diversas controvérsias, né, em relação à nomenclatura anatômica, em relação ao componente da região inguinal, quando se comparam diversos textos. Então, uma região bastante complexa do ponto de vista da descrição anatômica, uma região tridimensional, né? Nomenclatura confusa, emprego de numerosos epônimos, né, que em nada esclarece a topografia da região, descrição de uma mesma estrutura com nomes diferentes, descrições pouco didáticas, ilustrações pouco esclarecedoras. Então, é um problema, um ninho de marimbondo, região inguinal, né? E sem pretender resolver todas essas dificuldades, a descrição que se segue é uma tentativa de dar uma visão objetiva da região inguinal. Então, eu vou procurar fazer uma descrição bastante objetiva para procurar criar um tipo de raciocínio onde vocês consigam entender topograficamente a região abdominal. Se você abrir 15 livros de anatomia, cada livro vai descrever a região inguinal diferente um do outro, certo? Então, uma descrição bastante confusa em relação a essa topografia. Anatomia da região inguinal. O que é descrito, né? Estende-se entre a espinha ilíaca antero-superior e o tubérculo púbico. Então, existem duas estruturas ósseas importantes em relação ao osso do cíngulo do membro inferior. Eu tenho a espinha ilíaca antero-superior, que é facilmente palpável, e eu tenho o tubérculo púbico, localizado aqui superiormente ao osso pubis. Então, esta região inguinal se estende desde a espinha ilíaca antero-superior e o tubérculo púbico, né? Região onde as estruturas entram e saem da cavidade peritoneal. Então, profundamente ao abdômen, eu tenho a cavidade peritoneal. E na parede abdominal anterior, eu tenho uma região inguinal, onde as estruturas vão entrar ou vão sair do peritônio, certo? E locais que são possíveis de possuir hérnias, né? Então, locais importantes em relação à herniação da região baixa da parede abdominal anterior, ou seja, a região inguinal, né? Quais estruturas desta região eu devo conhecer? Eu devo conhecer o ligamento inguinal, este aqui é muito importante. Eu devo conhecer o trato iliopúbico, né? Mas o ligamento inguinal é super relevante do ponto de vista topográfico.
porção inferior, o ligamento inguinal ele é formado pela porção inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Então eu tenho o músculo mais superficial, anterolateral do abdômen, oblíquo externo do abdômen, a parte mais inferior eu tenho ali a formação do ligamento inguinal. O trato iliopúbico, né, é formado por uma margem inferior da fáscia transversal, uma margem espessa da fáscia transversal. Se apresenta como uma faixa fibrosa que segue paralela e posteriormente ao ligamento inguinal. Então, o trato iliopúbico formado por uma fáscia transversal, enquanto que o ligamento inguinal formado aqui por uma porção inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo, certo? A fáscia transversal vai revestir posteriormente o músculo transverso do abdômen, né? O ligamento inguinal e o trato iliopúbico cobrem uma área de fraqueza que já é congênita na região inguinal, denominada orifício miopectíneo. Então, esta é definição bastante importante em relação à compreensão das estruturas que vão formar aqui a região inguinal, certo? Observando aqui a parede abdominal anterior parcialmente dissecada, eu vou encontrar aqui a região inguinal, formando aqui, né, um anel inguinal profundo. E aqui eu vou observar aqui um anel inguinal superficial. Então as estruturas que vão atravessar a parede abdominal anterior inferiormente, né, e vão chegar ou sair da cavidade peritoneal lá dentro da cavidade abdominal, vão ter que atravessar esta região inguinal, formada principalmente pelo canal inguinal, ou seja, eu tenho um limite posterior, seria o anel inguinal profundo, e um limite anterior, um anel inguinal superficial. Observem que não é um canal, né, retilíneo, é um canal oblíquo, né? Então eu tenho um anel inguinal profundo, fica localizado superiormente, lateralmente, e o anel inguinal superficial, que fica localizado na parte anterior, na parte mais central, sobretudo na parte mais inferior. Então é um canal tridimensional. Nessa imagem aqui, eu fiz a parcial dissecção das estruturas musculares. Observo aqui, por exemplo, o músculo transverso do abdômen, né? Observo aqui parcialmente o músculo oblíquo interno do abdômen e aqui superiormente o músculo oblíquo externo do abdômen. E observo aqui a formação do anel inguinal profundo e o anel inguinal superficial. Entre o anel inguinal superficial e o anel inguinal profundo, eu tenho o canal inguinal. Neste canal inguinal, eu vou ter a passagem de estruturas que vão vir do interior para o exterior ou da parte superficial para a parte profunda, ou seja, estruturas que vão atravessar o canal inguinal. A estrutura mais importante do ponto de vista do sexo masculino seria aqui o funículo espermático, né? Então, observando aqui uma vista posterior, né, da parede abdominal anterior, superiormente ao ligamento inguinal, eu tenho, né, a parte mais inferior da parede abdominal anterior. Inferiormente ao ligamento inguinal, eu já tenho aqui a região em direção à loja da coxa, a região femoral. E observando aqui que a artéria e veia ilíacas, né, externas, elas vão atravessar inferiormente o canal inguinal, ou melhor, inferiormente o ligamento inguinal, e vão ganhar ali as estruturas indo em direção à coxa, né? Observe então essa disposição desses vasos, né, saindo aqui da região abdominal e chegando ali, atravessando a parede, né, muscular, indo em direção à região da coxa. Relembrando aqui uma região bastante interessante, esse trígono, né, onde eu tenho, né, a silhueta aqui da artéria e veias epigástricas inferiores. Eu tenho o limite inferior, que seria o ligamento inguinal, e o limite mais central, o limite medial, que seria a linha semilunar, formando aqui um trígono de importância cirúrgica, que seria o trígono de Hasselbalch, né? Observando aqui uma outra imagem, eu vou encontrar aqui em cima a região inguinal, né? Observando aqui o anel inguinal superficial, né? Parcialmente aqui o funículo espermático, e inferiormente ao ligamento inguinal, eu vou encontrar aqui uma região de um trígono chamado trígono femoral, já na região da coxa, onde eu vou ter
uma estrutura também em formato circular que eu chamo de hiato safeno, né? Esta estrutura também vai ser importante, vai ser um dos pontos de fragilidade, né? Nesta topografia abdominal anterior e superior da coxa, onde eu posso ter a formação de algumas hérnias, né? Localizadas nesta topografia. Nesta outra imagem aqui, dissecado parcialmente a pele e tecido subcutâneo, eu vou encontrar aqui o anel inguinal profundo e aqui o anel inguinal superficial, né? E aqui inferiormente ao ligamento inguinal, eu vou encontrar aqui o trígono femoral e um dos componentes seria o hiato safeno. Por que é chamado de hiato safeno? Porque eu tenho a veia safena magna que vai subir, não é? E vai se aprofundar nesta região a desembocar o seu conteúdo ali na veia femoral, né? Aqui, parede abdominal anterior, novamente, né? Só para relembrar as pregas, eu tenho uma única prega umbilical mediana formada por um remanescente do úraco, né? Eu tenho duas pregas umbilicais mediais formadas aqui, né? Pelas duas artérias umbilicais que se obliteram, e eu tenho aqui duas pregas umbilicais laterais, né? Formadas também por uma prega de peritônio que vai recobrir as artérias e veias epigástricas inferiores. Então, duas pregas umbilicais mediais, duas pregas umbilicais laterais e uma prega umbilical mediana, né? Posteriormente, eu tenho aqui essas pregas dissecadas, né? Eu vejo aqui, né, a prega umbilical mediana, seria o remanescente do úraco, a prega umbilical medial, que seria um remanescente aqui das artérias umbilicais, e lateralmente, né, eu tenho o envolvimento do peritônio que vai recobrir, né, a artéria epigástrica inferior e também as veias epigástricas inferiores. Eu posso ter uma única veia ou duas veias satélites, né? Veias satélites à artéria epigástrica inferior, formando aqui as veias epigástricas inferiores. Observem aqui superiormente a linha arqueada, ok? E a disposição da aponeurose dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e músculo transverso, atravessando, né, abaixo da linha arqueada. Essas aponeuroses vão atravessar posteriormente, né, o músculo reto abdominal. Okay? Aqui observando novamente a anatomia da região inguinal, eu vou encontrar aqui o músculo oblíquo interno do abdômen, eu vou encontrar aqui a parte do anel inguinal superficial, parcialmente dissecado do lado direito, certo? Eu vou encontrar o canal inguinal nesta região, eu vou encontrar uma outra estrutura muscular que vai atravessar, envolvendo o funículo espermático, o músculo cremaster, né? Músculo importante, músculo que vai fazer a tensão da bolsa escrotal, mantendo ali uma temperatura homogênea na bolsa escrotal, permitindo ali a maturação e a formação dos espermatozoides pelo testículo. Então, nessa imagem eu retirei pele, tecido subcutâneo, estou vendo, né, o músculo oblíquo externo do abdômen, a ponerose dele, estou vendo aqui o músculo oblíquo interno do abdômen, né, formando também uma ponerose mais central, e eu vou encontrar aqui inferiormente o músculo cremaster que vai envolver aqui o funículo espermático. Numa vista um pouco mais profunda, parcialmente dissecada essas estruturas, né, eu abri aqui, né, o canal inguinal, né, observando aqui as estruturas no interior do canal inguinal. Vou encontrar aqui o ducto deferente juntamente com o funículo espermático, né, sequei aqui o funículo espermático, vou encontrar o ducto deferente, vou encontrar o plexo pampiniforme vindo aqui, né, formar as veias testiculares lá em cima, vou encontrar a artéria cremastérica, a artéria testicular, diversos nervos, né, nervo ilioinguinal e o ramo genital do nervo gênito femoral, que vão atravessar a região, né, do canal inguinal, certo? Observando aqui novamente, tem os músculos planos do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, e eu tenho aqui a formação do anel inguinal profundo e também a formação do anel inguinal superficial. Observando aqui parcialmente o canal inguinal dissecado, né? Identificando que o músculo, né, cremaster vai envolver completamente a bolsa escrotal, permitindo uma elevação da bolsa escrotal, no caso, né, de uma região mais fria, para tentar manter a temperatura da bolsa escrotal dentro de um padrão para maturar e formar os espermatozoides, né?
outras estruturas que vão caminhar juntamente à região, né? Eu tenho aqui o nervo gênito-femoral, seria o ramo genital dele, né? A caminhar aqui pela região do canal inguinal. Okay? Aqui uma outra vista, observem aqui o funículo espermático no interior do canal inguinal, né? E observem também a formação das estruturas vasculares. Então, temos artérias que vão sair da artéria aorta abdominal e vão descer formando artérias testiculares, que vão caminhar no interior, né, do canal inguinal, juntamente com o funículo espermático. E observem aqui o ligamento inguinal. Inferiormente ao ligamento inguinal, eu vou encontrar aqui artéria e veias femorais, né? Essas artérias e veias femorais, elas vão ser formadas a partir das artérias e veias ilíacas externas. A artéria vai descer, a artéria ilíaca externa atravessando o ligamento inguinal passa a ser chamada de artéria femoral, enquanto que a veia vai subir, né? A veia femoral, a partir do momento que atravessou o ligamento inguinal, passa a ser chamada de veia ilíaca externa, né? Quais estruturas desta região, da região inguinal, eu devo conhecer? Devo conhecer o canal inguinal, devo conhecer conteúdos do canal inguinal, devo fazer uma diferença em relação ao sexo masculino e sexo feminino. Então, canal inguinal. Eu vou definir o canal inguinal como uma passagem, né, oblíqua de aproximadamente 4 centímetros que segue inferomedialmente através da parede inferior do abdômen, parte mais inferior da parede anterior, né? Eu vou descrever daqui a pouco o conteúdo, né, do canal inguinal. E no sexo masculino, esse conteúdo vai ser formado principalmente pelo funículo espermático, né? Eu vou encontrar o nervo ilioinguinal e também o nervo gênito-femoral, o ramo genital dele. No sexo feminino, eu não tenho funículo espermático. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o ligamento redondo do útero. Esse ligamento redondo do útero vai atravessar o canal inguinal e vai formar lá na parte superficial os grandes lábios. Então, os grandes lábios são formados pelo ligamento redondo do útero, certo? Então, tem que ter uma noção desse conteúdo. No sexo masculino, importante, funículo espermático. No sexo feminino, ligamento redondo do útero. E as outras estruturas, né? Eu tenho semelhante, né? Nervo ilioinguinal e o ramo genital do nervo gênito-femoral. Além do ligamento redondo, eu vou ter artérias e veias do ligamento redondo. Eu não vou possuir isso em relação ao sexo masculino. Canal inguinal, né? Eu vou ter uma região limitada pelo anel inguinal profundo e o anel inguinal superficial, né? No anel inguinal profundo, eu vou definir que seria a entrada do canal inguinal, localizado superiormente à região intermediária do ligamento inguinal e lateralmente, isso é importantíssimo, lateralmente aos vasos epigástricos inferiores. Então, o anel inguinal profundo, ou seja, a parte mais interna desse anel, é formado por diversas estruturas, né? Seria a entrada do canal inguinal e vai estar localizada lateralmente aos vasos epigástricos inferiores. Isto é importantíssimo na cirurgia, né? Porque eu vou diagnosticar topograficamente a diferença entre uma hérnia inguinal direta e uma hérnia inguinal indireta. O anel inguinal superficial, ou seja, o anel inguinal externo, é a saída do canal inguinal, em direção ali à região inguino-escrotal, né? Então eu tenho a delimitação do canal inguinal, o anel inguinal profundo, ou seja, interno, e o anel inguinal superficial, externo, né? E o anel inguinal profundo interno, ele vai ser localizado lateralmente, né, aos vasos epigástricos inferiores, ou seja, aquela prega umbilical lateral, certo? Observando aqui a imagem, né, eu tenho uma vista de uma fotografia de um cadáver parcialmente dissecada a região, eu vou encontrar um anel inguinal profundo, né? Eu vou encontrar um anel inguinal superficial. Esta região aqui seria a região topográfica do canal inguinal, né? Eu tenho a definição que uma hérnia inguinal direta, né, ela vai atravessar o canal inguinal e vai chegar aqui na região inguino-escrotal, enquanto que uma hérnia inguinal direta, ela vai atravessar, né, uma fragilidade muscular na parede abdominal anterior baixa, né? Mas ela não vai atravessar completamente o canal inguinal. A hérnia inguinal indireta, né,
ela atravessa o canal. Enquanto que a hernia inguinal direta, muitas vezes, né, ela vai atravessar uma região de fragilidade nesta parede abdominal anterior e ela pode ganhar, inclusive, o canal inguinal. Porém, não vai ganhar, não vai sair do anel inguinal profundo lá de dentro do abdômen. Ela vai ganhar essa região inguinal indiretamente para uma região de fragilidade muscular. Aqui a gente tem essa topografia, né? Observando aqui a relação topográfica do anel inguinal profundo, parcialmente dissecado. Nessa outra vista, vou encontrar aqui o músculo oblíquo interno do abdômen, né? E aqui mais inferiormente, né, eu vou encontrar o músculo transverso do abdômen. Então aqui o músculo oblíquo externo do abdômen, músculo interno do abdômen e o músculo transverso do abdômen. Observem aqui a topografia do anel inguinal profundo, né? Enquanto que eu observo aqui o anel inguinal superficial, localizado aqui mais inferiormente e medialmente, né? Estruturas que vão atravessar, então, que vão formar o canal inguinal. Isso é importante em relação ao limite do canal inguinal, né? O assoalho do canal inguinal, ou seja, a parte do assoalho do canal inguinal, formado pelo ligamento inguinal, né? O teto, a estrutura mais anterior ao canal inguinal, formado por músculo transverso e músculo oblíquo interno do abdômen. A parede anterior, né, formado pela aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, né, parte mais inferior dessa aponeurose. E a parede posterior, uma fáscia transversal e também formada por peritônio. Então essas são as estruturas do canal inguinal, os limites do canal inguinal, certo? São limites que são muito questionáveis em relação a livros de anatomia. Então alguns livros de anatomia descrevem outros limites, outras formações em relação ao canal inguinal, mas tecnicamente um apanhado geral, né? A maioria falam desses limites aqui. O assoalho, formado pelo ligamento, o teto, músculo transverso e músculo oblíquo interno do abdômen, parede anterior, ponerose do músculo oblíquo externo do abdômen, e a parede posterior, a fáscia transversal e também o peritônio parietal. Aqui observando, né, um corte, identificando aqui o canal inguinal, eu vou observar aqui, né, o músculo oblíquo interno, o músculo transverso, né, e aqui uma parte de uma ponerose do músculo oblíquo externo do abdômen, né? Eu vou identificar aqui uma estrutura, né, atravessando o canal inguinal, que seria o funículo espermático, juntamente com seus componentes, ducto deferente, por exemplo. Eu tenho plexo piniforme, tem diversas artérias, a artéria testicular, a artéria deferencial, né? Tenho outros nervos passando externamente ao funículo espermático, tem o nervo ilioinguinal, que vão atravessar essa região, atravessando a região do canal inguinal. E observem que inferiormente, né, eu tenho aqui o ligamento inguinal formando aqui a parte mais inferior, né? Observando novamente a parede abdominal anterior, uma vista posterior, eu tenho diversas regiões de fragilidade, né, onde eu posso ter a formação ali de estruturas herniárias. A gente vai falar um pouco aqui da fossa inguinal lateral, ou seja, lateralmente, né, a prega umbilical lateral, onde eu posso ter ali a formação de hérnias inguinais indiretas, ou seja, hérnias inguinais congênitas, que vão atravessar aqui o anel inguinal profundo. Eu tenho uma outra região, que é a fossa inguinal medial, entre, né, a prega umbilical medial e a prega umbilical lateral, onde eu vou ter ali a fragilidade, né, na parte mais inferior, formada aqui pelo trígono de Hasselbalch, né, onde eu vou ter ali a formação principal de hérnias inguinais diretas, né? Eu tenho uma outra região de fragilidade, que seria a fossa supravesical, limitada aqui pela prega umbilical medial e a prega umbilical mediana. Então são os pontos fracos do abdômen, né? Então aqui, dissecado aqui essa região da parede abdominal anterior, eu vou encontrar aqui, né, a artéria e veias epigástricas inferiores. Lembrando que essas artérias, essas veias, elas vêm ou vão aqui para as veias ilíacas externas e também a artéria ilíaca externa, né? São tributárias ou são ramos dessas estruturas vasculares. Nessa imagem eu vou encontrar aqui o anel inguinal profundo, observando aqui a entrada do funículo espermático, né, com diversas estruturas vasculares que vão acompanhar esse funículo.
tenho aqui a artéria, né, e veias testiculares, que vão vir lá de cima da região mais superior dos vasos abdominais posteriores. Aqui uma outra imagem mostrando, né, a região da parede abdominal anterior, e relembrando esta topografia aqui, esta topografia importantíssima, um trígono de Hasselbalch, formado, como eu já disse, pelo limite lateral, o limite medial e o limite inferior. Limite inferior, ligamento inguinal. Limite medial seria a borda lateral, né, do músculo reto abdominal, ou seja, uma linha chamada de linha semilunar. E o limite lateral seria a prega umbilical lateral, né, uma projeção de peritônio que vai recobrir artérias e veias epigástricas inferiores. Hérnias da região abdominal. Qual a definição de hérnia? Protusão do peritônio através de uma abertura anatômica ou de um defeito secundário. Então, definição de hérnia abdominal. Obviamente tem a ver com peritônio, né? Ou seja, tem a ver muitas vezes com membranas serosas que vão revestir a parede abdominal ou algumas vísceras. Pode ser internas ou externas, congênitas ou adquiridas. Isso é importante, né? Eu posso ter hérnias no interior da cavidade abdominal ou posso ter hérnias se exteriorizando em região da parede. Ela pode ser congênita, ou seja, o indivíduo nasceu com essa hérnia, né? Ou pode ser adquirida. Como é que eu adquiro uma hérnia? Geralmente, aumentando a pressão no interior da cavidade abdominal, né? E, posteriormente, também com uma fragilidade da musculatura. Muito comum um idoso, né, que vai, por exemplo, realizar alguma atividade física que vai requerer muito esforço, aumenta a pressão na cavidade abdominal e eu posso levar à formação de um saco herniário se projetando na parede abdominal anterior. Componentes de uma hérnia, o que pode estar sendo dentro de uma hérnia? E o que vai formar em relação a esses componentes? Uma hérnia, ela possui um orifício herniário, né, o local onde você vai ter a passagem dessa hérnia. O saco herniário, né, estrutura sacular geralmente revestida por peritônio parietal, parte da parede, né, que contém a víscera herniada. Suas dimensões são variadas. Eu posso ter um saco herniário pequeno ou um saco herniário maior. Conteúdo herniário, né, pode ser constituído por quase todos os componentes da cavidade abdominal, sendo que o aumento maior e as alças de intestino delgado são os mais frequentes, né? Então o aumento maior vai ficar localizado anteriormente e as alças de intestino delgado são muito móveis na cavidade abdominal, né? Então, como são estruturas móveis, essas estruturas podem ganhar ali a região do saco herniário, né, formando ali o conteúdo herniário dessas estruturas. Envoltórios herniários, né, camadas de tecidos circunjacentes ao saco herniário. A constituição vai depender da localização e do mecanismo de formação da hérnia. Então, uma imagem mostrando aqui uma hérnia típica. Então, eu tenho uma hérnia de parede abdominal, onde eu vou ter o saco herniário, certo? O saco herniário formando aqui um conteúdo herniário no seu interior, né? No caso aqui seria uma alça intestinal. Então a alça de intestino delgado, né, se projetou nessa localização de fragilidade e ganhou a parede abdominal anterior, que formou aqui um saco herniário que vai estar envolvendo, né? Eu vou ter aqui um envoltório herniário que vai ser bastante variável, mas geralmente eu tenho aqui uma projeção da pele, tecido subcutâneo, gordura, certo? E vai envolver também esse saco herniário, esta prega de peritônio parietal, né? Um grande saco projetado na parede abdominal anterior, que possui um conteúdo bastante relevante aqui, uma alça de intestino delgado. Qual que é o problema disso? Quando eu tenho, né, uma projeção de uma alça de intestino, né, esta alça, né, ela continua sendo vascularizada. Eu tenho artérias que vão caminhar aqui no mesentério, por exemplo, que vão chegar até essas alças. Se eu tenho uma projeção do saco herniário, eu posso ter uma isquemia desta alça, né? Então esse saco herniário pode se projetar, né? E você pode ter uma torção dessa alça no interior desse saco herniário, e com isso causar uma certa isquemia e, consequentemente, uma possível necrose de alça, que vai levar ali uma intervenção cirúrgica de urgência, né? Observe aqui, neste caso, o peritônio vai recobrir, o peritônio parietal recobre aqui uma parte mais profunda aqui do envoltório herniário. Quais são as hérnias comuns da região inguinal? Eu tenho hérnia inguinal direta, hérnia inguinal indireta
e a hérnia femoral mais inferiormente, né? Ou seja, a hérnia femoral vai estar localizada inferiormente ao ligamento inguinal. Superiormente eu vou ter a hérnia inguinal direta e a hérnia inguinal indireta, né? Geralmente a hérnia inguinal indireta, ela é congênita, né? Então o indivíduo já nasce com essa hérnia inguinal indireta, né? Enquanto que a hérnia inguinal direta, né? Geralmente ela é adquirida. Eu tenho trígono de Hasselbalch, né? Ou Hasselbalch, onde eu vou ter a propagação, a passagem, né? Do saco herniário direto por este trígono, uma área de fragilidade na região inferior da parede abdominal anterior. E esse saco herniário, né, vai se projetar aqui na topografia do anel inguinal superficial, né? Então, vai caminhar adjacente, né, às estruturas juntas aqui do canal inguinal, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, os vasos epigástricos inferiores, artérias e veias epigástricas inferiores. Medialmente, eu tenho uma área, que é o trígono de Hasselbalch, onde eu tenho a propagação, tenho a projeção da hérnia inguinal direta. Hérnias da região inguinal, né? Falei da hérnia inguinal direta e eu tenho agora a hérnia inguinal indireta, também chamada de hérnia inguinal lateral. Ela pode ser congênita ou adquirida, porém muito mais comum ser uma hérnia congênita. A pessoa já nasce com essa hérnia. A abertura interna do canal herniário, né? Eu tenho um anel inguinal profundo, acima do ligamento inguinal e lateral aos vasos epigástricos inferiores. Então, trajeto vai atravessar, né? O saco herniário vai atravessar o canal inguinal, desde a parte profunda até a parte superficial. E a abertura do saco herniário seria o anel inguinal superficial, da mesma forma que a hérnia inguinal direta, né? Medial. Então, hérnia inguinal indireta, geralmente congênita, né? Mas pode ser adquirida também, mas geralmente congênita. A criança já nasce com essa alteração em relação a uma malformação, uma variação anatômica da cavidade abdominal em direção à parede abdominal anterior. A abertura interna seria o anel inguinal profundo, acima do ligamento inguinal e lateral aos vasos epigástricos inferiores. Esta topografia é importantíssima, a definição topográfica lateral aos vasos epigástricos inferiores. O trajeto, né, vai atravessar completamente o canal inguinal e a abertura vai atravessar aqui o anel inguinal superficial, né? Então aqui eu tenho a topografia de uma hérnia inguinal indireta. Eu tenho aqui o anel inguinal profundo, né? E eu tenho o saco herniário atravessando, né, completamente o canal inguinal, chegando aqui e se exteriorizando pelo anel inguinal superficial, né? Isso é importante do ponto de vista da topografia e o exame físico, né? Existem manobras que eu posso utilizar, né, palpando, né, esse anel inguinal superficial e observo em relação a um aumento da pressão intraabdominal. O paciente faz uma manobra de valsalva e eu vejo a topografia da projeção desse saco herniário, dando um diagnóstico diferencial entre uma hérnia inguinal indireta e uma hérnia inguinal direta. Aqui eu observo, né, uma projeção atravessando o canal inguinal completamente, desde a parte profunda até a parte superficial, e observo aqui o conteúdo do saco herniário formando aqui por uma alça intestinal, uma alça de intestino delgado que se projetou, né, na topografia aqui do canal inguinal superficial, do anel inguinal superficial, se projetando aqui em direção à região ignoescrotal, né? Então aqui mostrando aqui uma hérnia inguinal indireta. Diferença entre hérnia inguinal indireta e hérnia inguinal direta. Deste lado aqui eu vou observar que lateralmente aos vasos epigástricos inferiores eu tenho a projeção, né, em direção à região inguinal de uma alça intestinal, por exemplo, né, atravessando completamente, né, o canal inguinal, né, formando aqui uma hérnia inguinal indireta, né, e medialmente as artérias e veias epigástricas inferiores, eu tenho por uma fragilidade da parede, né, eu atravesso, né, a parede abdominal fragilizada nesta topografia e vou se projetar também na região inguinal. Então aqui seria uma hérnia inguinal direta,
Então, lateralmente, as artérias e veias epigástricas inferiores, hérnia inguinal indireta, né? E medialmente, as artérias epigástricas e veias epigástricas inferiores, eu tenho aqui uma hérnia inguinal direta. Isso tem relevância topográfica em relação ao diagnóstico. Aqui, atravessando, né, o canal inguinal, desde o anel inguinal profundo até o anel inguinal superficial, eu vou ter a hérnia inguinal indireta, congênita. E atravessando medialmente, né, a artéria e veias epigástricas inferiores, numa área de fragilidade, trígono de Hesselbach, eu vou ter a hérnia inguinal direta. Observe em relação ao conteúdo, né, da bolsa escrotal, né? Então eu tenho, né, o peritônio que vai envolver também a bolsa escrotal, formando aqui as túnicas, né, da cavidade vaginal. E eu tenho a hérnia inguinal indireta caminhando, né, adjacente ao funículo espermático, porém em direção mais próxima, né, mais profunda em relação à bolsa escrotal. Esta hérnia geralmente ela é causada por uma persistência do ducto peritônio vaginal em relação à embriologia da estrutura da parede abdominal, né? A hérnia inguinal direta, né? Eu tenho aqui a cavidade testicular com as túnicas vaginais bem localizadas, porém, numa região de fragilidade da parede abdominal anterior, eu tenho a projeção de um saco herniário que vai caminhar, né, em direção à região inguinal, formando ambas as doenças um abaulamento na região inguinal. Outro tipo de hérnia comum, hérnia femoral, né? Essa aqui é sempre adquirida, né? E eu tenho uma abertura interna, um anel femoral, que seria abaixo do ligamento inguinal. O trajeto, um saco herniário no canal femoral e vai se exteriorizar no hiato safeno, dá um diagnóstico diferencial com os outros tipos. Então aqui, por exemplo, inferiormente ao ligamento inguinal, eu tenho a projeção do saco herniário, né, em direção aqui ao hiato safeno, né, onde eu tenho a chegada da veia safena magna na veia ilíaca externa. Também pode chegar aqui na veia femoral, já que a veia ilíaca externa, né, vai ser formada a partir da veia femoral no momento que atravessar o ligamento inguinal. Posso ter um momento que a veia safena magna entra nessa topografia e só vai ser uma tributária lá em cima da veia ilíaca externa, mas pode ser que ela seja tributária aqui da veia femoral, né? Observem esta região do hiato safeno, onde eu tenho aqui a exteriorização da hérnia femoral, né? Aqui mostrando outros tipos de hérnias que também são comuns em relação à parede abdominal. Eu tenho uma hérnia umbilical muito comum, localizada aqui na região periumbilical, uma protusão de um saco herniário nesta região. Eu tenho uma hérnia, né, que pode estar localizada topograficamente na linha alba. E eu posso ter hérnias também, hérnias incisionais, né, hérnias que vão aparecer após procedimentos cirúrgicos. Eu tenho uma ferida operatória, depois eu tenho uma cicatriz cirúrgica, e numa região de fragilidade da cicatriz eu posso ter conteúdo herniário, observando aqui uma hérnia incisional, né? Eu posso também ter hérnias laterais, né, na parede abdominal, localizadas aqui na topografia da linha semilunar, né? Então eu posso ter uma hérnia lateral ao músculo reto abdominal na parte central. Posso ter hérnias na linha alba e perifericamente ao umbigo eu posso ter uma hérnia umbilical, né? Posteriormente eu tenho aquela hérnia, né, lombar, localizada aqui no trígono de Petit, e na parte mais inferior eu posso ter uma hérnia obturatória, né? Vai atravessar aquela membrana obturatória indo em direção à região glútea, posteriormente podendo comprimir inclusive nervos que vão atravessar esta região, né? Bom, falei de diversas hérnias, de hérnia inguinal indireta, hérnia inguinal direta, falei de anatomia da parede abdominal anterior e região inguinal. Essa anatomia é bastante variável em relação à descrição dos livros de anatomia. Cada livro de anatomia fala uma descrição diferente em relação ao limite da região inguinal, conteúdos que vão atravessar a região inguinal, né? Porém, como é que eu faço o diagnóstico das hérnias inguinais? Eu faço uma história, ou seja, eu vou colher a história clínica desse paciente. Primeira coisa, eu vou observar se ele já nasceu com isso ou ele
adquiriu isso em algum momento, né? Observando também a atividade física que o paciente faz, né? Então a gente vai tentar fazer um diagnóstico diferencial já por aí. Se ele já nasceu com isso, opa, então uma hernia inguinal indireta, ela é congênita, já nasce com isso. Inclusive, um dos padrões do exame físico do recém-nascido é observar se ele tem hernia inguinal indireta, né? No segmento da puericultura. No exame físico, existem manobras que eu vou diferenciar a hernia inguinal direta e indireta. Existem diversas manobras semiotécnicas que eu posso utilizar no exame físico da parede abdominal anterior para identificar e diferenciar se é uma hernia inguinal indireta ou uma hernia inguinal direta, né? Eu tenho uma sensibilidade de cerca de 75% a 90%, né? Uma especificidade de 93%. Então o diagnóstico ele é clínico, né? Se eu for um bom médico, conseguir fazer um exame físico da parede abdominal anterior, no meu exame físico eu já dou o diagnóstico de qual tipo de hérnia que é, né? Principal sinal referido pelo doente, né, que eu vou observar, uma tumefação da região inguinal que poderá estar associada a dor ou desconforto. Muitas vezes essa tumefação não é visível, né, no abdômen sem realizar nenhum esforço. Como é que eu aumento a pressão na cavidade abdominal? Peço ao paciente fazer um movimento de flexão, um abdominal, né? Uma flexão ou então uma manobra de Valsalva. Com isso aumenta a pressão na cavidade abdominal e se eu tiver algum saco herniário, esse saco herniário pode se projetar em relação à região inguinal. Se projetando, eu faço o diagnóstico ectoscópio. Ou posso fazer a palpação do saco herniário, identificando a relação, né, das estruturas inguinais. Observo também se é uma hernia inguinal direta ou indireta, ou uma hérnia femoral localizada abaixo do ligamento inguinal. Vou utilizar uma ultrassonografia em caso de dúvidas diagnósticas, né? Em caso de dúvidas em relação à topografia do abdômen, paciente muito obeso, tem uma certa dificuldade em relação ao exame físico, né? Ou hérnias bastante volumosas também, né? Hérnias podem ser pequenas, né? E podem ser bastante volumosas. Eu particularmente já encontrei hérnias aí de 30, 40 centímetros, né, em relação ao saco herniário, né, muitas vezes localizadas na região inguinal. Na dúvida, a gente faz uma ultrassonografia para ter a certeza diagnóstica de qual tipo de hérnia que se está observando, né? Vamos operar toda a hérnia? A gente coloca também na balança. A gente não vai operar uma senhora que tem 100 anos, certo? E apresenta uma hérnia inguinal que já está presente ali há 40, 50 anos na parede abdominal. Então, é uma cirurgia que a técnica é uma técnica bastante tranquila, mas vale a pena submeter uma paciente de 100 anos por uma hernioplastia abdominal? Poxa, então é um procedimento cirúrgico. Muitas vezes a paciente já tem uma fragilidade em relação à dinâmica cardiovascular, tem outras comorbidades, então a gente coloca isso muito na balança para decidir se opera ou se não opera alguns tipos de pacientes específicos, né? Mas tecnicamente o diagnóstico de hérnia é um diagnóstico cirúrgico. Eu vou ter que fazer a cirurgia para recorrigir esse problema. Eu vou tentar manter a integridade das estruturas abdominais no interior da cavidade abdominal e eu vou reforçar a parede abdominal, geralmente com uma estrutura em formato de tela, para evitar que isso se recidive, ok? Então, assunto bastante interessante em relação à parede abdominal e topografia das hérnias abdominais. Assunto que com certeza, né, vai cair em prova em relação à clínica, em relação à cirurgia, em relação à pediatria. Diversas provas abordam conteúdos anatômicos relevantes das hérnias abdominais inguinais, certo? E com certeza vocês vão acertar agora essas questões daqui para frente. E se não for cair em prova, que eu acho raríssimo disso não cair em prova de concurso, de prova de algum conteúdo específico, durante a avaliação da cavidade abdominal e da parede abdominal, no exame físico do abdômen é importante em relação a esse conhecimento topográfico das hérnias abdominais e inguinais. Ok? Grande abraço, até a próxima.